Olá, eu sou Fernando da empresa Lima Software e nesse vídeo eu vou estar falando do cadastro de clientes no contexto do software controle.net. Para cadastrar um cliente, eu posso tanto clicar aqui nesse ícone da tela principal, como eu posso entrar aqui em cadastros, clientes, cadastrar. Quando eu entro para cadastrar um cliente, eu não sou obrigado a preencher todos os campos que estão na tela. Eu apenas sou obrigado a preencher aqueles campos que tem esse asterisco aqui na frente. Então eu vou preencher o nome do meu cliente de teste, Eduardo, o apelido vamos colocar Edu. Quando você vai informar o CPF daquele cliente, o software ele vai validar se aquele número de CPF é válido ou não, tá? Então, a título de exemplo, eu vou informar um CPF válido para a gente ver como que o software vai se comportar. Então, vou entrar com um CPF para teste e vou dar um Enter. O sistema aceitou. Se eu tivesse informado algum dígito errado, o software apresentaria essa mensagem dizendo que o CPF está errado. Nesse caso, tem que pedir para o cliente confirmar se o número que ele passou realmente está correto. Não é possível, através do nosso sistema, dizer se aquele CPF de fato pertence àquela pessoa. No entanto, é possível dizer se aquela sequência de algarismos é de um CPF válido ou não. Então vamos digitar novamente aqui o CPF. No caso do RG, nós não temos a mesma validação. Ele vai aceitar qualquer numeração. A gente vai colocar a data de nascimento do cliente. Perceba que eu não preciso bater o símbolo de barra. Vamos colocar aqui, ó. José Gonçalves de Oliveira Maria Gonçalves de Oliveira. Cônjuge. Eu não tenho que preencher esse campo, ele é opcional. Estado civil, vamos colocar aqui, ó, solteiro. Só que nós temos várias guias aqui em cima pelas quais a gente precisa passar. Em residenciais, você vai perceber que o software pede o código da cidade. Qual que é a ideia aqui? As cidades elas devem ter sido previamente cadastradas no software, no sistema, e cada cidade recebe um código, de tal forma que, durante todo o programa, você puxa, esse é o termo, aquela cidade pelo código. Então nós sabemos que um é Ixapurã, mas se você clicar aqui no botão de busca, você consegue visualizar outras cidades aqui que você pode selecionar. Perceba que no contexto do sistema, o código não é o CEP da cidade, mas o código de cadastro daquela cidade. A gente vai colocar Cândido Mota então. Tá? Aqui as informações de endereço do cliente, você pode preencher de acordo com a sua necessidade. Temos aqui a guia de referências. É muito comum em lojas, pelo menos do interior, que a gente atua bastante, na hora de ser cadastrado, um cliente passar 2 ou 3 referências comerciais que atestem que ele é um bom cliente, um bom pagador. Tá? Então, eu posso incluir as referências daquele cliente através do botão incluir. Posso completar com bairro, CEP, se é pessoa física ou jurídica. Então eu cadastrei uma referência. A hora que eu fechar essa tela, ele vai atualizar para mim mostrando as referências que eu já lancei para aquele cliente. Lojas, vamos colocar mais uma aqui. A hora que eu fechar essa tela, então ele mostra para mim que no cadastro daquele cliente eu coloquei as Casas Bahias
as Casas Bahia, e a Lojas Colombo. Em outras informações, nós temos o limite de crédito padrão estabelecido para aquele cliente. Isso obedece a uma política da loja. Esse campo já é pré-estabelecido pelo gestor da loja e em situações específicas é possível alterar esse dado. A gente vai ver um pouco mais à frente. O percentual de juros diário que vai ser cobrado daquele cliente caso ele atrase o pagamento de uma parcela do crediário. A renda mensal. Se você quiser, você pode capturar a foto do cliente, bastando você clicar aqui na webcam. Se você clicar na webcam, o software vai mostrar a captura da foto daquele cliente. Ou se você já tem a foto salva num arquivo, basta você clicar no botão procurar. Esse botão aqui. Se devemos ou não cobrar juros para aquele cliente. Às vezes trata-se de um familiar e a política da loja permite que não seja cobrado juros para familiares do proprietário. Se aquele cliente deve ou não sair um relatório de contas a receber quando ele estiver em atraso, também para obedecer essa necessidade de isentar alguns familiares da cobrança da loja. Aqui o software mostra o saldo de haver dele. Esse campo não pode ser editado por aqui. Nós já temos uma videoaula que trata especificamente desse assunto. Então a gente vai pôr aqui a renda mensal daquele cliente. Vamos pôr que ele ganhe R$ 1.500 por mês. Temos aqui a guia de autorizados. Aqui é extremamente importante. Por quê? Quando você cadastra um cliente no software, a princípio só ele pode comprar na loja. Isso é natural. Se você quiser deixar pessoas autorizadas para aquele cliente, para comprar na ficha daquele cliente, perceba que é uma prática totalmente relacionada ao crediário, é possível. Em quais situações isso aconteceria? Você está cadastrando uma cliente, mas a filha dela compra na loja com o consentimento e autorização dela. Então, para não ficar misturado, ou seja, para você poder identificar se determinada compra é do cliente ou do autorizado, você pode deixar os autorizados previamente cadastrados. Então aqui eu vou pedir para incluir um autorizado. Eu vou colocar aqui a Marcela Pereira. Posso colocar endereço, CPF, RG, parentesco, a data de nascimento. Vou gravar aqui, Marcela Pereira. E o Carlos Pereira. Vamos colocar aqui. Então, essas duas pessoas estão autorizadas a fazer compras no nome do José Eduardo de Oliveira. Vamos supor que fossem sobrinhos do José Eduardo. O que você pode fazer? No momento em que o do José Eduardo está sendo cadastrado, você pode clicar aqui em imprimir autorização e vai ser gerado para você um texto de consentimento do autorizado, autorizando aqueles autorizados a comprar na sua ficha, um termo de consentimento do cliente, na verdade. Então você imprime, pega a assinatura do cliente aqui e deixa isso guardado no seu arquivo. Aqui, se quisermos, podemos cadastrar os filhos daquele cliente. Perceba que os filhos, nesse caso aqui, não é para fins do controle de quem está comprando no nome de quem. Não. Esse controle de filhos é para lojas que trabalham com o segmento infantil e precisa acompanhar o crescimento, a idade dos filhos para poder ofertar produtos adequados para esses clientes. Basta eu clicar no incluir e eu consigo fazer o cadastro dos filhos. No nosso caso, não temos. Então, preenchi a guia de pessoais, de residenciais, referências, outras informações, os autorizados e eu clico no gravar. Vamos simular agora uma situação onde o José Eduardo vem até a loja, faz uma compra a prazo,
Depois, um autorizado faz outra compra a prazo e depois o outro autorizado faz uma compra a prazo. E vamos dar uma olhada na ficha do cliente para ver como que vai ficar essa questão lá na organização do contas a receber. Se você não sabe como funciona a ficha do cliente, peço que assista ao outro vídeo do controle financeiro em contas a receber, também disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então a gente vai entrar em movimentação, vendas, incluir. Na hora de passar o cliente, vamos pesquisar ele aqui, o José Eduardo. Se eu clicar aqui em autorizado, eu clicar aqui nessa lupa, nessa opção de busca, o software já vai mostrar para mim quais são os autorizados específicos daquele cliente. Então eu seleciono o Carlos Pereira e vou avançar. Então o cliente é o José Eduardo e o autorizado é o Carlos Pereira. E aqui nós vamos passar os itens. Aqui também eu não vou entrar em detalhes do funcionamento dessa tela, porque também nós temos um vídeo que fala especificamente desse assunto de controle de vendas. Então eu estou fazendo uma venda. Opa, o limite de crédito do cliente não é suficiente. Ok? Vamos aproveitar essa ocasião e vamos falar de como a gente pode mexer no limite de crédito caso o nosso usuário tenha permissão. Na tela de venda, se nós não tivermos limite de crédito para passar aquela operação por cliente e a política da loja permitir, se você clicar em cima do texto limite de crédito aqui, nessa área aqui, onde eu aponto com o mouse, você consegue alterar o limite de crédito daquele cliente. Claro que para isso você tem que ter permissão. Você pode alterar o limite de crédito tanto por aqui quanto pelo menu de cadastros em clientes. Eu vou mostrar isso depois. Peço para finalizar. Estou fazendo a compra. Confirme o fechamento dessa venda? Sim. Então nós lançamos uma compra para o José Eduardo, tendo como autorizado o Carlos. Agora vamos considerar que veio o outro autorizado e também fez uma compra na ficha do José Eduardo. Só que agora quem veio foi a Marcela. E também comprou a prazo. Só que ela comprou para 30 dias direto. Concluímos a venda. Então, nós temos uma venda feita para o José Eduardo, tendo como autorizado o Carlos, uma venda feita para o José Eduardo, tendo como autorizado a Marcela, né? Acho que é esse o nome dela. E agora nós vamos fazer uma venda específica para o José Eduardo. Não há autorizados aqui que eu vou selecionar, porque quem está comprando de fato é o José Eduardo. Então eu vou clicar aqui, vou passar os itens. Vamos jogar aqui para 30, 60 e 90. E ok, concluímos a venda. Agora, o José Eduardo veio até a loja para fazer o pagamento. Ele entra na ficha do cliente. Você entra na ficha do cliente para ver o quanto ele está devendo. E aparece a relação de todos os débitos daquela ficha. Tá? Só que aí o José Eduardo fala, escuta, mas eu quero saber só quanto eu estou devendo, não quanto está no meu nome, porque os meus sobrinhos compram na loja, isso é uma responsabilidade deles, etc. e tal. Então, o que você vai fazer? Aqui no topo da tela, nessa região aqui, ó, chamada de cliente, tem a opção mostrar. Por padrão, essa opção vem marcada para mostrar os titulares e os autorizados. Se você quiser visualizar só o que o titular está devendo, então você pode clicar aqui somente do titular. O software filtra e limpa para você o que não é daquele titular. Se você quiser ver só do Carlos Pereira, então você clica aqui
e o software traz só o que é do Carlos Pereira. E o mesmo da Marcela. Então, dessa forma, você consegue visualizar com precisão o que de fato cada um está devendo na loja. E, claro, efetuar os devidos pagamentos quando for o caso. Em se tratando do limite de crédito, eu consigo alterá-lo também por aqui, em clientes, limite de crédito. Porém, eu preciso ter permissões para poder realizar essas operações. Em se tratando de relatórios, aqui em cadastros, nós temos uma seção específica para relatório de clientes e eu vou apresentar um deles, que é o chamado índice de clientes. Então aqui eu posso puxar um relatório de todos os clientes, ou se não, de todos os clientes que estão ativo ou bloqueado, ou de todos os clientes que não estão ativo ou bloqueado, mas que estejam numa outra situação. Essa situação de cliente que nós preenchemos aqui, vamos localizar o cadastro do José Eduardo. Nós preenchemos aqui. Essas situações, elas são cadastráveis. A loja pode ter o cadastro das suas situações. A título de exemplo, cadastro, status de clientes. Vamos criar uma situação chamada de advogado. Então, clientes que estejam devendo demais na loja, a gente encaminhou para um advogado, eu quero cadastrar esse status. Eu posso criar esse status dizendo o seguinte, que o software não deve permitir venda para aquele cliente se ele estiver nessa situação. Tá? Então, eu vou entrar aqui no cadastro de clientes, localizar. Vamos pegar aqui o José Eduardo de Oliveira, outras, e vamos enquadrar ele em advogado. O que vai acontecer? Quando eu tentar lançar uma venda para aquele cliente, o próprio software vai dizer o seguinte, olha, esse cliente está definido como advogado e por isso a venda não pode ser realizada. Claro, quem deve realizar o cadastro dessas situações é o pessoal que faz a gerência da loja. Essa questão de situações, ela é uma funcionalidade que ajuda bastante, porque você pode criar as suas situações. Então agora, vamos limpar aqui. Isso também, claro, é válido na hora de abrir uma condicional para aquele cliente. Na situação de advogado, ele também não vai conseguir avançar. Aqui em relatórios agora, cadastros, índice de clientes, começa a fazer todo sentido essa questão de todos os clientes na situação ou todos os clientes que não estão. Por exemplo, eu quero todos os clientes que estão em advogado. Então, veio José Eduardo. Agora eu quero todos os clientes que não estão em advogado. Então, agora já veio os outros clientes da empresa. Outra ferramenta importante que é disponibilizada pelo sistema é a questão de bloqueio em massa de clientes. Como que funciona isso? Nós estávamos falando há pouco das situações, que você pode criar as suas situações e dizer se vendas podem ou não ser realizadas e tudo mais. A situação ativo e bloqueado, elas já vêm por padrão no software. Tanto que se você no teu sistema entrar em cadastros, status de cliente, localizar, pelo menos o ativo e o bloqueado vai estar constando aqui. Possivelmente outras situações vão existir, mas pelo menos essas duas vão estar lá. Como que funciona? Por padrão, a situação bloqueado vem com a restrição de vendas, ou seja, não posso vender para um cliente que está bloqueado. Se você entrar aqui em movimentação, bloqueio de clientes, então existe uma opção que permite você bloquear todos os clientes automaticamente que estejam devendo na loja ou que estão devendo há mais de tantos dias. Então a gente vai fazer um exemplo
Vamos entrar lá em financeiros, ficha do cliente. Vamos pegar o José Eduardo de Oliveira. O José Eduardo já está bloqueado pelo fato de ele estar em advogado. Vamos pegar um outro cliente aqui, Josiane da Silva. Então, vencimento 26/10, tá? Vencer ainda. Eu vou incluir uma parcela vencida na ficha desse cliente. Tá? Então, ela venceu no dia 8, ou seja, 20 dias, Mar Josiane da Silva. Eu posso entrar aqui em movimentação e pedir para fazer o bloqueio de clientes, mas eu não vou acionar o bloquear com essa opção assinalada, senão ele vai bloquear todo mundo que está devendo, e isso até é incoerente, porque normalmente se tem uma tolerância de alguns dias antes que o cliente receba a cobrança, ou mesmo que tenha o direito de compra a prazo cessado na loja. Então, eu vou marcar aqui, ó, bloquear os clientes que possuem débitos atrasados há mais de 10 dias. Bloquear. Então o software vai dizer, ó, o bloqueio foi realizado com sucesso. 3 clientes foram bloqueados. Tá? Se você entrar aqui agora em financeiros, ficha do cliente, ó, ele mostra para você as parcelas daquele cliente. No entanto, se a gente visualizar o cadastro daquele cliente, você pode acessar o cadastro tanto pelo menu quanto pela ficha do cliente. Aqui em outras, olha lá, esse cliente está bloqueado. E se você tentar realizar uma venda, esse cliente está bloqueado. Para finalizar, eu vou falar um pouco da localização de clientes no sistema. Tá? Para localizar o cadastro de clientes, você pode entrar aqui em cadastros, clientes, localizar. Você pode localizar por código, parte do nome, parte do endereço, ou mesmo todos os clientes. E para editar, basta você dar 2 cliques. Então, por exemplo, eu quero achar todos os clientes que tenham car no nome. Clico no procurar. Então veio a Carmen, o Carlos, a Carla. E por fim, falar um pouco dessa ferramenta aqui, que é a ferramenta para referência de clientes. Repetindo, eu entrei aqui em consultas, referência de cliente. Às vezes, outras lojas vão entrar em contato com você para poder pedir referência de determinado cliente. Se você quiser, você pode usar essa ferramenta do sistema que já te dá uma posição global da situação daquele cliente dentro da loja. Então eu vou clicar aqui, vou localizar o cadastro do José Eduardo de Oliveira e o software trouxe para mim quantas compras ele fez, o total da compra, a média de compra, média de atraso, títulos de atraso, total de atraso. Então você pode passar essa informação para outras lojas que estejam interessadas nesse dado. Bom, nessa aula é isso. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.